Boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa para mais uma noite de reflexão, mais uma noite de estudo, em um mês muito especial para nós, mês de aniversário da nossa casa, da nossa instituição. Centro Espírita Moacir completa 75 anos de existência. E para esse mês, temos a grata satisfação de contar com a participação do nosso querido irmão Frederico Menezes, escritor, palestrante espírita, trabalhador da Casa do Caminho do Cabo de Santo Agostinho, que hoje nos facilitará, nos auxiliará no entendimento e na reflexão do tema liberdade, igualdade e fraternidade. Antes do início da nossa atividade, para a nossa harmonização, um pequeno exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 65, Ministérios. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primeira carta a Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primeira epístola. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até que no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábrica, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada, e entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai, na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Agradeçamos. Querido mestre, querido mentor irmão Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, para que aqui possamos vir e receber esse dom divino que é o aprendizado, que são os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Que o que aqui hoje será ministrado possa nos auxiliar nessa nossa jornada, que o nosso irmão Frederico, que fará uso da palavra, possa ter a proteção, a intuição e o auxílio da equipe espiritual da nossa casa, para que alcance os corações necessitados na noite de hoje. Que o bom Pai, que o nosso Mestre Jesus, que a espiritualidade maior esteja sempre conosco, hoje e sempre. Damos assim, meus queridos, por iniciada, com a permissão da espiritualidade maior, mais uma tarefa da noite de hoje. Passo a palavra agora ao nosso querido irmão Frederico. Pode ficar à vontade, meu querido. Caras amigas, caros amigos, boa noite. A alegria de retornar a esta casa, a
casa de Moacir, em mais um aniversário, 75 anos, não é isso? 75 anos de existência, reencontrar alguns amigos e, naturalmente, fazer novas amizades. O tema que me foi proposto é dos mais interessantes, até porque sai um pouquinho dos temas tradicionais. O tema foi igualdade, fraternidade e liberdade. Esse é o dístico de um movimento. Vocês sabem qual é? Quem sabe dizer? Não sabem. Revolução Francesa. Para que a gente possa abordar esse tema, a gente vai fazer 2 movimentos de introdução, para que a gente possa encadear o raciocínio e compreender a abordagem que nós vamos fazer. Também desejando uma grande noite para os amigos que nos acompanham através das redes sociais. O Espiritismo foi dividido por Allan Kardec em 3 etapas muito interessantes. A primeira, a comprovação da imortalidade da alma. A segunda etapa veio exatamente com a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais da vida. Portanto, a segunda parte do Espiritismo é o da reforma moral, a reforma do caráter dos indivíduos, espiritualizando as pessoas para que elas possam evoluir e também fazer evoluir o nosso planeta. E a terceira parte da missão do Espiritismo é a da reforma social, é a parte da coletividade, é a parte que irá abranger aquilo que é o sonho de todas as pessoas que convivem numa sociedade conflituosa, como é a sociedade terrestre. Todos sonham com um mundo e com países onde predomine um senso de igualdade, uma perspectiva de uma sociedade justa e, sobretudo, igualitária. No século XVIII, quando teve início a Revolução Francesa, em 1789, essa revolução teve como objetivo, a partir de uma crise econômica e fiscal na França, o objetivo de derrubar a monarquia. À época, o imperador era Luís XVI. Esse movimento não foi um movimento pacífico. Nós romantizamos muito a Revolução Francesa. A gente só lembra de égalité, fraternité, liberté, e até hoje as pessoas sonhadoras pensam que a Revolução Francesa foi um banho de luz sobre o planeta. Foi não. A sua ideia é uma ideia nobre e elevada. Mas quantas vezes o ser humano, por não ser evoluído, por não ser espiritualizado, pega ideias maravilhosas, ideais encantadores, e pincela esses ideais com o sangue, a criminalidade, as distorções e o terror. Foi o que aconteceu, lamentavelmente, com a Revolução Francesa, que deixou resultados também positivos. E nós vamos ver isto aqui. Deixou resultados positivos. O início, a semente, o movimento transformador da mentalidade da Revolução Francesa começou com os filósofos chamados enciclopedistas. Voltaire, Diderot, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau foram os filósofos que influenciaram aqueles que intentaram fazer a transformação da sociedade da França, derrubando a monarquia e implantando a República Democrática Francesa. Muito bem, isto começou a acontecer em 1789. O que seria um movimento transformador pacífico
e iluminativo, lamentavelmente tornou-se um movimento militarista, um movimento que descambou para perseguições e atitudes sanguinárias. Face à pobreza e às necessidades da sociedade, aqueles que desejaram explorar isto para implantar as suas ideias, derrubar os reis, utilizaram-se então do instinto selvagem, do instinto de necessidade da grande massa para induzi-la ao movimento que aconteceu, partindo de um ideal tão nobre, mas lamentavelmente caindo nos extremismos, no radicalismo. Então, mais ou menos por 1792, este movimento colocou no poder um homem chamado Robespierre. Robespierre e os jacobinos, que eram seus partidários, os defensores das ideias revolucionárias, lamentavelmente desencadearam um movimento de perseguição que ocasionou a degola na guilhotina de milhares de pessoas. Segundo historiadores, calcula-se que entre 16 e 40 mil pessoas foram assassinadas pela Revolução Francesa, que tinha como um dos seus objetivos os direitos humanos. Alguém reconhece que há uma incoerência aí? Um dos espíritos da Revolução era os direitos humanos. Daí vem igualdade. Porque antes, com a monarquia, só uma elite tinha direito a viver bem. A massa não vivia bem. E isso precisava mudar. E era justo e certo que se mudasse essa situação. No entanto, eu recordo exatamente aquilo que aprendemos no Espiritismo. Você não pode mudar uma sociedade por decretos, se não mudar o coração do ser humano. A melhor forma de implantar ideias humanas, sociais e nobres é transformando os espíritos. Porque as distorções que nós fizemos dos ideais nobres são ocasionados pelas sombras que os próprios líderes desses ideais carregam em si. Então, vemos ideias lindas sendo capitaneadas e lideradas por corações desonestos. Daí você não transforma a sociedade, de fato, sem mudar os padrões de consciência, sem desenvolver nas pessoas o senso de pertencimento social, o senso comum, a percepção coletiva, a ideia altruísta. Então, o dístico da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade, é um tripé ou um triângulo cuja base principal é fraternidade. Porque sem a fraternidade você não implanta a igualdade. Fraternidade é aquele sentimento de que faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse com você. Então a atitude que o cristianismo preconiza, que Jesus trouxe para a humanidade, está na base, no alicerce da própria Revolução Francesa. Nenhuma fraternidade se coloca se ela não leva em consideração a tolerância, o respeito, a indulgência, a preocupação, a empatia, o se colocar no lugar do outro, querer fazer ao outro aquilo que você gostaria de receber. E mais, desenvolvendo na criatura a fraternidade, a percepção da compaixão. Vocês sabem definir o que é compaixão? Muita gente associa compaixão com a piedade, e outros vão ao extremo, com o pieguismo. Compaixão não é quando a gente chora vendo o que o outro sofre. Tem gente que diz assim: eu senti uma compaixão tão grande daquela criança que eu passei, estava debaixo da marquise, sem camisa, sem roupa decente, eu fui para casa arrasado. Sim,
E o que você fez pela criança? Não, eu fiquei arrasado. Aquilo me machucou muito. Então eu voltei para casa e a criança continuou com frio, sem cobertor e sem roupa. Compaixão é quando a gente se move depois da empatia. Empatia é quando eu me comovo pelo que você padece. Mas compaixão é quando eu ajo para aliviar a sua dor. Ficou claro isso aí? Então muitos de nós até temos empatia. Dói-nos ver alguém passando fome. Mas se eu não ajo para aliviar aquela fome, a empatia morreu no nascedouro. Enquanto que a compaixão é o ato em si. É o movimento que a gente faz para minorar, amenizar aquela dor. Então, a fraternidade, ela estimula a empatia e a compaixão. Por isso que está na base, no alicerce de um dos movimentos mais significativos da sociedade humana nos últimos 300 anos. Mas a partir daí, o outro elemento fundamental da Revolução Francesa, dos grandes pensadores da França no século XVIII, foi exatamente o senso de igualdade. Mas se eu tiro a fraternidade, como eu posso me interessar pela igualdade? A fraternidade é, na verdade, uma estrutura emocional de sentimento em que cultivamos algo que combate em nós o egoísmo. É o egoísmo que nos faz indiferente à dor do outro. E, consequentemente, um outro movimento interessante da igualdade se perde. Porque se eu só me preocupo comigo, egoísmo, eu não vou me interessar de ver que o outro tem também as mesmas prerrogativas que eu. O contrário do processo desse é o egoísmo. E o egoísmo alimenta privilégios, noção de superioridade. Eu mereço, eu sou melhor, eu tenho que ter tudo, mesmo que o outro não tenha nada. E o outro elemento, o terceiro, liberdade. Não vamos falar aqui da liberdade natural, porque a liberdade natural é dada por Deus e essa pertence a todos os espíritos. É uma das maiores qualidades divinas no ser humano, liberdade. Todas as vezes que esta liberdade é agredida, nós temos a distorção humana, ocasionada pelos ditadores, pelos tiranos. Os tiranos morrem de medo da liberdade, porque a liberdade é o direito de você pensar diferente. E nenhum tirano quer saber que alguém pense diferente, ou que alguém não concorde com ele. A nossa sociedade atual, ela é de certa forma muito caracterizada por uma essência de tirania que há dentro de cada um de nós. Porque muitas vezes o que queremos combater no outro é aquilo que a gente pode ter inveja. E se tivesse da posição dele, será que a gente não agiria da mesma forma? Então, toda atitude tirana é um dos elementos mais sombrios pelo qual o tirano e o ditador vai sofrer a consequência de uma forma dolorosíssima perante a grande lei. Mas a liberdade que vamos nos referir da Revolução Francesa é a liberdade das regras sociais, elaboradas por nós, seres humanos. E as regras sociais são importantes. Nenhum país, em qualquer aspecto ou continente deste planeta, pode viver sem leis sociais. Por qual motivo? Vocês sabem que a gente precisa de leis para coibir os excessos? Qual a razão? Vocês sabem? Quem tem uma ideia aí? Por que é que a gente não tem assim? Não precisa lei social. Todo mundo vai obedecer às leis humanas, às leis das relações. Por que é preciso a lei social? Botar freio. E por que a gente precisa de freio? Pergunta aqui aos perturbados do meu lado direito. Por que a gente precisa de freio? Sabe não? Então eu vou perguntar aos atormentados do meu lado esquerdo. Por que a gente precisa de freio? Por causa dos excessos. Eu pergunto aos obsidiados da mesa. E por que a gente comete excesso?
Fácil, fácil, porque não somos espiritualizados. Nos mundos mais avançados, não se precisam de leis sociais, porque os espíritos que vivem nestes mundos, vivendo a lei do amor e cultivando em si o senso de justiça, jamais ultrapassará o direito dos outros, respeitando-os, porque ele quer para ele, ele oferece ao outro. Então, os mundos superiores à Terra não necessitam de leis construídas pelos humanos, porque eles obedecem às leis de Deus, e as leis de Deus são as leis naturais. Então, a prova do nosso atraso é que a gente precisa de muitas leis, e cada país faz suas leis, e cada cidade tem suas leis, e cada estado faz também uma porção de suas leis, e cada juiz interpreta as leis segundo ele acha. E dessa maneira, nós vivemos num conflito profundo. Por quê? Porque os interesses egóicos e de orgulho prejudicam o avanço social que daí advém. Mas eu disse no início da palestra que, lamentavelmente, a bela Revolução Francesa, na sua alma, na sua essência, ganhou ares de sanguinária revolução, e foi. Milhares foram presos, porque não concordavam com Robespierre. Milhares perderam a sua vida, porque ousaram desafiar o pensamento de Robespierre. E Robespierre, que foi um dos arietes, um dos pontos de lança para derrubar a monarquia, começou a fazer no poder o que ele dizia que o monarca fazia. Então a fome continuou se instalando na França, que foi um dos motivos do combate à monarquia, e a mortandade, perseguição e criminalidade continuou pelos revolucionários, fazendo pior do que os que estavam instalados no poder naquela época. Então uma ideia tão linda se perdeu ao longo do tempo, e foi tão perdido que a Revolução Francesa só durou 10 anos, porque em 1799 a monarquia começou a voltar e assumiu o poder depois do assassinato. Olha só, os que tomaram o poder da Revolução Francesa para implantar a democracia, mataram, executaram Luís XVI, que era o rei. Mas Napoleão III, depois de 1799, reassumiu, e a monarquia voltou ao poder depois de 10 anos. Mas mesmo assim ainda ficou coisas positivas. Algumas ideias foram implementadas não só na Europa, mas espalhou-se pelo mundo, como por exemplo, os direitos humanos. Os direitos humanos surgiram da Revolução Francesa. E, lamentavelmente, extraindo a parte negativa do terror, ideias avançadas contribuíram para o progresso da humanidade, a partir das ideias da igualdade, fraternidade e liberdade. Fraternidade é a base de tudo. Igualdade absoluta não pode existir. Isso está em O Livro dos Espíritos, dito pelos espíritos superiores, não no sentido de mesmas oportunidades para o indivíduo social, não é nesse sentido. É no sentido de que, sendo os espíritos diferentes na sua qualidade interior, diferentes na sua posição espiritual, diferente na sua vontade de trabalho, diferente no seu nível de percepção, eles não podem produzir a mesma coisa, porque são almas diferentes. No campo social, o que se deve trazer de avançado é qualificar e diminuir as condições de desigualdade social, mas a igualdade absoluta não pode, pelo fator condizente com as individualidades. É por isso que nós verificamos que durante todo esse tempo, ideias fantásticas que começaram lá atrás,
com um homem chamado Platão. E Platão legou para a humanidade um livro chamado A República. E desde ali se identifica que o sonho de todo idealista de um mundo equânime, equanimidade é mais adequado do que igualdade. Porque a igualdade absoluta não se pode ter. É só a gente verificar aqui. Somos iguais? Não somos. Como indivíduos, não somos. Tem os mais preguiçosos, tem os mais ativos, tem os que gostam, não, eu vou à luta. Tem os que esperam que tragam a luta resolvida para si. Não é assim que acontece? E tem outros que acham assim, está lá no Evangelho, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus disse que rico não entrava no reino dos céus? Disse ou não? Gente, ou vocês estão tímidos ou não estão gostando da palestra. Qual é, a primeira ou a segunda opção? Gente, Jesus disse que o rico não entrava? Não, pelo texto não. Ele apenas conhecendo a psicologia humana, sabendo que a gente se apega ao dinheiro, que a gente se apega à matéria demasiadamente, ele dizia, quando a gente tem muito dinheiro, se esquece até de Deus. Não são todos, mas a psicologia humana dos habitantes da Terra é aquela em que a gente passa a ficar tão encantado, fascinado e iludido pelo dinheiro, que terminamos esquecendo aquilo que é básico, os valores humanos, as qualidades espirituais, os valores morais e o caráter. Porém, isto foi há mais de 2000 anos atrás. Mesmo evoluindo tão pouco, nós já encontramos pessoas, e eu conheço muito já, dono de contas recheadas, empresários, de uma sensibilidade fantástica, de uma preocupação social monumental, e que faz o bem sem que ninguém saiba. E tenho encontrado, olha, 44 anos que eu viajo o Brasil e até para fora do país. 44 anos. E tenho encontrado pobres, de um orgulho, de um egoísmo assustadores. Gente que não quer combater a distância da desigualdade, e sim tem inveja de quem conseguiu, desde que honestamente, suas conquistas e seus êxitos. Então, o rico entra no reino dos céus, sim. E sob esta mesma visão, pobre deixa de entrar. Não é porque é pobre que vai ganhar o esplendor celeste. É a qualidade do sentimento. Ideias e o espiritismo têm uma missão de contribuir para que em breve a sociedade terrestre se torne mais humana, mais equânime, mais equilibrada, mais justa e mais fraternal. Porque à medida que os espíritos se esclarecem, quando o ser humano tiver consciência de que os seus atos terão repercussão não apenas após a morte, mas para futuras reencarnações, o ser humano começará a pensar melhor em si mesmo e pensará melhor que ele faz parte de uma coletividade, que nós estamos vinculados degrau a degrau, célula a célula, uns aos outros. Seu pensamento aqui em Casa Amarela alimenta a violência ou a paz na Rússia e na Ucrânia. Quando eu tenho pensamentos agressivos, cheios de ódio, aqui em Recife, eu não tenho ideia de como este pensamento é uma vibração. Esta vibração é uma energia. Esta energia vai se somar a outras energias semelhantes que há em todo o planeta. E assim como existe a aura pessoal, Flávio tem a aura dele, eu tenho a minha aura, cada um de vocês, que é o campo universo pessoal nosso. Mas existe a aura coletiva. O que é a aura coletiva? É a associação de todas as auras
de todos os indivíduos, encarnados e desencarnados, que estão vinculados na Terra. Esta aura ocasiona uma penumbra fluídica, energética, na atmosfera psíquica do nosso planeta. E é esta aura responsável por ser absorvida por quem pensa semelhante, reestimulando esses sentimentos nocivos em quem já os tem. Só não capta essa vibração quem não vibra no mesmo diapasão. Vocês entenderam isso aí? Porque às vezes quando a gente fala, parece uma coisa utópica, né? Não, o que é isso? Que exagero de Fred. O que eu estou pensando aqui em Casa Amarela, Putin está recebendo lá? Zelensky está recebendo lá? Tá. Não no sentido pessoal, mas no sentido vibratório. É por isso que muita gente sente uma depressão, uma melancolia, uma tristeza e não sabe por quê. Aparentemente estava bem, aparentemente, e de repente começa a sentir um aperto, começa a sentir um debacle, um desânimo. Ah, será que tem algum espírito sofredor junto de mim? Pode até ter, mas muitas vezes não é uma entidade, um indivíduo desencarnado. Às vezes é o teor vibratório que nós captamos, porque a nossa mente é uma parabólica, é uma antena. O nosso cérebro, ele funciona assim, ó, energia circulando o tempo inteiro, através dos neurônios. Mas nós temos uma coisinha dentro do cérebro, chamada glândula pineal. Essa glândula pineal, ela é responsável por várias coisas. Melatonina, que produz a melatonina. Essa glândula pineal, ela também nos dá o senso de espacial e de tempo. Por que tem muita gente sofrendo de insônia hoje em dia? Com exceção de vocês aqui, muita gente está sofrendo de insônia. Vocês sabem por quê? Tela de computador e de celular. E eu vou explicar por quê. Eu não sou contra não o celular, viu, gente? A tecnologia veio para ficar. O que eu quero dizer é que a gente precisa entender o fenômeno. O que é que acontece? O que é que tem a ver pineal com celular? Negócio meio doido, né? Pineal com celular. Vamos lá. Cadê o relógio? Ah. Parou, foi? Que horas tem? Senão eu passo direto. Tá, 8h13 agora? Ah, tá bom. Então veja só. O que é que acontece com a nossa pineal? Eu disse que ela é responsável pelo tempo, percepção do tempo, ok? E pelo espaço. É por isso que algumas aves sabem para onde vão, porque elas têm pineal também, e elas são guiadas pelo campo magnético na Terra. Por aí você já vê como é a pineal. Muito bem, a nossa pineal, que tem relação com o tempo, quando você utiliza muito o celular antes de dormir, você tem uma carga de informação muito grande, que já acende o cérebro. E tem a luz própria da construção do próprio celular, que lança sobre o nosso cérebro, e particularmente a pineal, uma percepção de que é dia, é hora de atividade. Então ela se confunde. E é por isso que muita gente perde o sono, porque a pineal está mandando a informação para o cérebro dizendo: é hora de trabalhar, é hora de movimento, é hora de estar aceso. Quando era hora de descansar e perceber que era noite. Lógico que quem trabalha de noite tem uma outra condição, mas eu falo para o comum. Vocês entenderam o processo? Então a pineal, ela é também, além disso, a glândula da mediunidade, do psiquismo. Essa pineal é que faz com que a gente não funcione apenas assim, mas também assim. A pineal lança energia para o alto, verticalizando, e capta a energia que está em volta. É por isso que o médium de incorporação recebe espíritos. Por quê? Porque a pineal capta aquele campo magnético que é um espírito e interpreta o seu pensamento. Então, esse fantástico valor mostra para a gente que se eu me esclareço, se eu desenvolvo conhecimentos de natureza espírita, de natureza espiritual, eu tendo, se eu internalizo, a buscar me tornar um ser humano melhor.
Eu posso não conseguir ser um anjo, porque a gente está muito distante disso. Mas eu posso ser uma pessoa melhor. Ninguém impede que Flávio possa dizer assim para ele mesmo: amanhã eu vou ser melhor do que sou hoje. Agora, se ele disser amanhã eu vou ser anjo, pode internar. Porque ele não vai conseguir. Estamos muito longe do mecanismo da angelitude. Então o Espiritismo, na sua feição social, parte do pressuposto que para termos a sociedade que desejamos, precisamos fermentar a humanidade com os pensamentos mais elevados e nobres, renovando os indivíduos, para que indivíduo renovado, melhorado, aperfeiçoado, iluminado, nas suas múltiplas atividades, político, governante, cientista, artista, administrador de empresa, donos de casa, trabalhador de rua, vigilante, não importa, sejam criaturas com consciência de que fazem parte de toda uma corrente divina para o bom funcionamento da sociedade. E mais, termos a consciência de acreditarmos em nós mesmos, e que por acreditar em você mesmo, você pode dar um salto na escala social, a partir de um esforço pessoal. Todo movimento de privilégios causará uma distorção na estrutura e no tecido da sociedade, no corpo social, porque provocará desagrados, vibrações negativas, rejeições nas mais variadas condições sociais. Ah, mas você combate essa ideia que é para um mundo melhor e mais justo? Não, não é a ideia, é a conscientização. Então nós precisamos fomentar. Jesus mostrou isso. Era um ser maravilhoso, inclusivo, abraçando a todos, respeitando as individualidades. Porém, quando quiseram manipular o Cristo no âmbito político, naquela época, Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu não vim curar corpos, eu vim libertar consciências. Porque só consciência liberta, expandida, é capaz de transformar a própria vida, transformar o mundo em volta e contribuir para um mundo melhor. Quantas vezes nós estamos hoje falando sobre égalité, fraternité e liberté, igualdade, fraternidade e liberdade. Uma senha, um dístico tão nobre, tão lindo, tão belo, que trouxe contribuições positivas, mas lamentavelmente, pela falta de espiritualização dos seus líderes e liderados, ocasionou tanta tragédia e tanta violência. E foi assim com várias ideias sociais. Se a gente pega a história da humanidade, nós vamos ver que todas as grandes ideias sociais, lamentavelmente, se perderam no caminho. E até ideias que eram para ser fantasticamente admiradas, foram responsáveis pela morte de mais de 100 milhões de pessoas no século XX. Então, ideia e aplicabilidade de uma ideia nobre depende da condição do espírito. Neste mesmo livro onde Kardec escreveu este artigo, Igualdade, Fraternidade e Liberdade, isso está na obra Obras Póstumas. Não foi Kardec que publicou esse livro. Kardec deixou escrito vários artigos. Quando ele morreu, então a Amélie Boudet e outros admiradores de Kardec lançaram, depois da sua morte, este livro, por isso que tem esse nome, Obras Póstumas. E nesta obra foi publicado este artigo de Kardec, que para mim é um verdadeiro traçado e tratado de sociologia, política e idealismo. É lindo esse artigo, recomendo a vocês lerem. Está na primeira parte do livro Obras Póstumas. E o capítulo seguinte foi também escrito por Kardec, tratando da aristocracia
intelecto moral, que é consequência da abordagem que ele faz sobre igualdade, fraternidade e liberdade. Vamos tocar nesse ponto aí um pouquinho? Gente, tá chato, tá sendo legal a reflexão? Vocês estão entendendo direitinho tudinho, né? Como a gente está colocando? Muito bem. O artigo seguinte, ele fala sobre aristocracia intelecto-moral. O que seria isso? Kardec preconiza que no futuro da humanidade, ela seria administrada pela aristocracia intelecto-moral. Porque a gente, quando fala aristocracia, já pensa em elite, gente egoísta, que só quer para si. Não. O termo aristocracia é do grego antigo e significa poder dos melhores. Sempre existiu o poder dos melhores. A aristocracia artística é o poder dos melhores. Se você tem 10 artistas numa instituição criada por eles, e tem 2 que são top das galáxias, sensíveis, criativos, produtores, e tem os outros que é meia boca, não faz lá muita coisa assim. Então, você tem ali o que lidera. O que lidera é o aristocrático artístico. É nesse sentido, não no sentido depreciativo. E Kardec avalia que sempre existiu na história da humanidade a aristocracia. Por exemplo, no início praticamente da humanidade, ou pelo menos nos povos primitivos, você sempre encontra nos povos primitivos um chefe. Geralmente o chefe era o ancião ou a anciã. É a época do chefe na primitividade humana. Depois, quando surgiram outras sociedades no planeta, ainda naquela época recuada, o que é que aconteceu? Surgiram muitos jovens, o interesse diverso das sociedades, um povo queria invadir o outro. Então surgiu a aristocracia do poder, da força. Então os guerreiros substituíram os anciãos, porque o povo passou a confiar nos fortes. Eles vão nos defender da invasão dos outros povos, ou eles vão permitir que a gente invada outros povos. Olha como a gente não quer para a gente, mas quer dar para os outros. A Revolução Francesa fez isso, viu? Foi a partir da Revolução Francesa que os franceses invadiram a Península Itálica, invadiram a Península Ibérica, tomaram conta de outros países, embora depois viesse a perder as guerras. Também fizeram isso. Expansionismo. Pois bem, voltando para as aristocracias. Então, os guerreiros passaram a ser os comandantes, ao invés dos anciãos. Trocaram o conhecimento e a sabedoria pela força. Depois deles surgiu um outro tipo de aristocracia. A aristocracia financeira. Ou seja, quem tinha mais dinheiro passou a comandar as coisas. Só que todas elas fracassaram. Por quê? Porque não basta esses vetores. A quarta aristocracia foi da inteligência. Mas só a inteligência resolve? O que é que vocês acham? Não. Um cérebro com muita inteligência é capaz de construir uma bomba atômica e matar milhares de pessoas. Uma mente intelectualizada é capaz de fazer armas químicas e matar inocentes. Portanto, não basta a aristocracia da inteligência, não basta que os mais inteligentes comandem, porque se esses mais inteligentes não tiverem senso ético e moral mais elevada, poderá ocasionar o caos, porque o sentimento de orgulho e de egoísmo ainda continua predominando numa mente inteligente. São as duas maiores chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. São as duas maiores. E é aí que Allan Kardec, continuando o seu tratado de sociologia e política avançada, espiritualizada, ele diz que no futuro da Terra, os mais capazes intelectualmente,
mas sobretudo moralmente, serão os líderes e os comandantes de uma terra melhorada. É a nova terra, é a era nova. E alguém pode estar pensando aí, eu sou médium, viu? Alguém pode estar pensando assim, mas pelo que a gente está vendo, está difícil. Gente, a velocidade com que as coisas mudam, vocês sabem o quanto é indetectável. Quantas coisas eram de um jeito e de repente, em 10 anos, já não é mais. Basta pegar a nossa tecnologia. Há algum tempo atrás, o computador era uma coisa enorme. Hoje você tem um computador na palma da mão. Quanta transformação. Lembram do... Eu não lembro não, sabe, mas eu ouvi falar. Caiu a ficha? Hã? Quem já usou esse termo aí? Fulano, caiu a ficha. Mas por quê? De onde vem caiu a ficha? Telefone. Qual o telefone? Vocês são velhinhos, hein? Orelhão, gente. Orelhão, olha que atraso. Tinha que botar uma ficha. Se ia ligar para outra cidade, outro estado, tinha que ligar para a prefeitura daquela cidade. Aquela prefeitura ia localizar a pessoa, para chamar a pessoa. Pronto, da Telp, antigamente era Telp, não é? Hoje não, hoje você pega o celular e fala com alguém no Japão. Tocou ali, chamada de vídeo. Acabou a saudade. Alguém lembra aqui das cartas nos correios? Ali sim a saudade ruía. Um amigo, uma pessoa querida lá em São Paulo. Você escrevia uma carta, 8 dias para chegar em São Paulo. E depois você tinha que esperar mais 8 ou 16 para voltar a resposta. Vê que agonia. Ou então, telegrama, que era mais avançado. Né? Poucas palavras, fulano morreu, pronto. Hoje não precisa mais. Hoje você liga, conversa com as pessoas, ou manda uma mensagem no WhatsApp. Olha quanta transformação. Alguém aqui se lembra de um desenho animado chamado Os Jetsons? Que tinha, parecia a pessoa e você falava, a gente dizia, rapaz, que coisa impressionante. Hoje a gente tem isso no celular. Carro que voa. Fred, mas esse não tem não, já está sendo testado. Carro que voa. Já tem carro que você deixa ele, sai e ele sozinho estaciona. São avanços que há 20 anos você nem imaginaria que iria ter, sob hipótese alguma. Raio laser era negócio de filme de ficção científica, filme espacial, arma de raio laser. Hoje nós temos raio laser curando câncer. Então a gente imaginava, será que vai ter raio laser? Será que isso vai ser verdade? Já é há mais de décadas que o raio laser está cicatrizando feridas. Então as coisas mudam numa velocidade tremenda. Quem imaginava que em 1989 cairia o muro de Berlim e toda aquela estrutura montada, aparentemente sólida, da União Soviética, desmoronou? Quem imaginava isso? Em tão rápido pouco tempo. Então, as grandes transformações previstas para a Terra vão acontecer e estão acontecendo. As grandes almas estão reencarnando. Espíritos de uma beleza intelecto-moral já estão no planeta e outros estão vindo, para que dentro em pouco, décadas, estes espíritos assumirão os comandos, liderarão a ciência na direção do espírito imortal, as artes, para termos uma arte que eleve a criatura na beleza ímpar. Um dos espíritos responsáveis por essa transformação é Beethoven, acompanhado de tantos outros. Espíritos de bela envergadura também reencarnarão em outros segmentos do planeta, e tem mais, no Brasil, na Argentina, na Itália, na França, na Ásia. Não vão reencarnar tudo num lugar só.
Eles vão reencarnar em todo o planeta, estão reencarnando em todo o planeta, para, no movimento de renascimento espiritual da Terra, implementar o que está projetado, a Terra deixar de ser um mundo de expiação e provas e se tornar um mundo regenerado. Isso também irá atingir o tecido social planetário. Isso irá fazer com que a gente se pacifique e não combateremos mais o preconceito com preconceito. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Todo preconceito é sinal de atraso espiritual. Todo ele. Quando eu tenho preconceito pela sua forma de pensar, demonstro a sombra que eu carrego. Quando eu tenho preconceito pela sua cor de pele, eu estou demonstrando meu atraso espiritual. E o combate ao preconceito é uma coisa boa e positiva, porém, de quem não abusa o ser humano? Aí nós estamos invertendo o processo do preconceito. Há lugares que já existe o preconceito cerrado contra brancos. Há lugares que existe o preconceito terrível contra este ou contra aquele. E isso é a perpetuação do atraso. As almas que estão reencarnando vão implementar um mundo que vai derrubar o preconceito através do acolhimento, da pacificação, da iluminação e da exemplificação. Aí está a grande diferença. Hoje a gente diz assim: esse mundo está muito violento, é preciso acabar com essa violência. Primeiro, só o jeito de falar, a gente já está contribuindo com a violência pela vibração. Segundo, quantas vezes a gente diz: esse mundo está perdido, está violento, e a gente mesmo é violento dentro de casa, com pensamentos, com palavras e às vezes até com atitude. Os que gritam que o mundo está violento, tornam-se violentos. Quando eu sou agressivo com alguém que é negativo, qual a minha diferença para ele? Jesus já dizia isso. Se fizeres igual a este ou aquele, que mérito tereis? Não faz a mesma coisa os publicanos e os homens de má vida? Nós somos chamados, nós que já temos o fermento da boa nova, o conhecimento do Espírito, nós somos chamados a ser diferentes. Não querer ser melhor que ninguém. Diferente. Diferente na sua visão sobre a vida, diferente na sua atitude, diferente no comportamento, diferente naquilo que se constrói, naquilo que faz. Ser diferente, porque o exemplo arrebata. A atitude liberta. A palavra pode ser linda, mas se eu negar minha palavra com os meus gestos, eu vou matá-la. Eu vou destruir minha palavra nobre. Victor Hugo, o grande poeta da obra social linda, literária, chamada Os Miseráveis, ele disse: mais poderoso que qualquer exército é uma ideia, quando aplicada no momento certo e da maneira correta. É poderosíssimo. Por que que quanto mais batem no Espiritismo, mais o Espiritismo se alevanta? Porque é a ideia que veio no momento certo para a humanidade. Me permitam abrir um pequeno parêntese e contar uma história muito rápida que aconteceu comigo no meu início da atividade espírita. Eu fui convidado e fui pela primeira vez para uma cidade chamada Afogados da Ingazeira, no sertão aqui de Pernambuco. Viajei de ônibus, 8 horas de viagem mais ou menos naquela época, final da década de 80. E quando eu cheguei lá, o senhor que me convidou, já desencarnou, meu querido amigo René, eu notei ele meio triste. E as pessoas estavam junto dele também. Aí eu desci, o que foi que houve? Já fui percebendo, né? Disse: Frederico, rapaz, a gente está preocupado. Você veio de tão longe, viajou 8 horas de ônibus, chegou aqui 5 horas da manhã. A palestra era à noite, do sábado à noite. Cheguei no sábado, 5 da manhã. E eu acho que não vai dar ninguém na palestra. Por quê? Não, porque lá Afogados tinha não sei se arcebispado, era um negócio alto da igreja. E o cardeal, aliás o bispo, o arcebispo, passou toda semana
aliás, 2 semanas, na missa batendo: ninguém vá para a Câmara de Vereadores, tal dia, que era o dia da minha palestra, porque o demônio vai estar lá. Era eu, né? E eu disse para os amigos: olha, não se preocupem não, se só tiver uma pessoa lá, já estou satisfeito. Mas você vindo tão longe, não se preocupe com isso. O importante é que alguém escute, nem que seja uma pessoa. Vamos lá, vamos tomar um cafezinho. Aí tentei animá-los. De tarde tive um encontro com os trabalhadores da casa. E logo depois tomei o banho, tomamos um cafezinho bem leve, ia jantar depois. E a palestra era 7h30. 7 horas saímos da casa do nosso amigo. Eu estava atrás, ele e o rapaz dirigindo o carro. E ele então ligou para alguém que eu acho que estava lá na Câmara de Vereadores. E escutei ele dizer assim: rapaz, não acredito não. E eu pensei: meu Deus, a Câmara está fechada, vou ter que falar na rua. E eu fiquei esperando ele terminar, né? E ele só fazia: rapaz, o que é que você está me dizendo? Eu disse: meu Deus, o negócio está... nem microfone tem, vai ter que ser na rua e no gogó. Quando ele terminou de falar, ele virou para mim e disse: Frederico, a Câmara de Vereadores está superlotada. Todo mundo quer ver como é o demônio. Olha que propaganda o arcebispo fez. Porque está batendo numa ideia cujo tempo é este. Aí eu fiquei feliz. Quando eu cheguei lá, a esposa do prefeito e o presidente da Câmara, tudo com máquina de filmar, para ver como era o demônio. E eu, na época, gente, tinha uns cabelos compridos. Eu parecia mais cantor de trio elétrico do que palestrante espírita. Então eu cheguei camisa colorida. Era assim, Zezé de Camargo da época, do espiritismo. E aí eu cheguei, fiz a palestra, cujo tema era exatamente o que é o espiritismo. Quando eu terminei, até a esposa do prefeito ia saber qual é o livro. Como é que eu faço para conhecer o espiritismo? Eu saí dando os livros todinho. Olha que propaganda. Então eu me lembrei que já no século XIX, em Barcelona, quando a igreja queimou os livros espíritas em praça pública, Auto de Fé de Barcelona, Kardec escreveu um artigo metendo a lenha na igreja por aquele ato. E o Espírito Verdade disse a ele: não faça isto, porque aquele ato foi a nossa melhor propaganda. Barcelona, na época, era uma cidade cosmopolita e universitária. A rua estava cheia, coalhada de estudantes, vendo a queima dos livros de Kardec. Então todos eles ficaram interessados em saber o que é que tinha naqueles livros que a igreja estava queimando. Kardec nunca vendeu tanto livro quanto depois do Auto de Fé de Barcelona. Tudo que era estudante escreveu para ele, lá em Paris: Senhor, professor, mande para mim tal livro, que eu quero saber o que tem ali. E foi uma grande propaganda do pensamento espírita. Então, o espiritismo é um reformador social, mas antes trabalha a reforma individual, a reforma íntima de cada ser, para que, se você um dia, se Flávio um dia se tornar um governante de algum país, ele tenha moral suficiente, dignidade suficiente, honestidade suficiente para usar a tarefa tão sublime, a missão tão nobre de governar um povo da melhor maneira possível. Não basta colocar alguém com boas ideias ou com palavras clichês. Vou cuidar. Vocês já notaram que toda campanha política, todos eles dizem assim: no meu mandato, no meu governo, vou cuidar da educação, saúde e segurança. Todos eles, né? E continua a mesma coisa. Parece a gente rompendo o ano. Todo mundo, quase todo mundo rompe ano vestido de que cor? Branco. Por quê? Paz. E todo ano é uma perturbação. Tudo vestido de branco, todo ano é uma perturbação. Qual é a segunda cor que a gente mais rompe ano? Amarelo. Por quê? Din-din. E todo ano é endividado. Então todos falam a mesma coisa, defender os pobres, e não faz. Mantém-se a mesma situação. Por quê? Sem mudança do caráter dos indivíduos,
qualquer ideia não sai, não vinga, porque fazendo parte da grande lei, a sombra trabalha para que seja exposto o equívoco exatamente de quem faz assim. Então é a transformação social planetária que vai advir da espiritualização, vai advir do processo de iluminação das almas. Daí porque a divulgação do pensamento espírita, não só pela palavra, mas pela escrita, pelo bate-papo, mas não só, principalmente pelo exemplo, vai mudar o planeta, vai mudar as nações. Isso está programado, não é uma questão de crença. Vai. Se um dia eu chegar aqui e dizer assim, gente, desisto, não acredito em mim, porque não é questão de eu acreditar ou não, é plano do mais alto. Tudo evolui no universo, do átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo. Tudo progride, os espíritos e os mundos. A Terra não é exceção. Deixaremos de ser este mundo de expiação e provas. Iremos nos tornar um mundo muito melhor. Nosso planeta já é lindo, não é, gente? A Terra não é bonita? Aonde você viaja, você vê a beleza. Chega no agreste do sertão, chega lá, você vê, mesmo na seca, você vê a beleza das montanhas, dos vales, do pôr do sol. Se você chega no Rio Grande do Sul, em Curitiba e Santa Catarina, você tem outro tipo de beleza. Você chega no litoral do Nordeste, quanta coisa linda. Você chega na Suíça, a Suíça é um cartão postal. Chega na Itália, olha quanta beleza nos monumentos históricos, mas também na natureza. Nosso planeta é lindo, apesar de abrigar almas que necessitam de expiação e provas. Olha como Deus é sublime. Ele não podia pegar essas almas problemáticas, que somos nós, e botar no mundo seco, árido, feio, desarrumado? Não podia? Podia, mas botou a gente aonde? Na terra, cheio de possibilidades maravilhosas, cheios de poder e de tesouro, para que a gente seja estimulado pela beleza, a buscar a beleza moral, para que a gente, vendo os encantos e a perfeição da natureza, ansiemos pela nossa própria perfeição. Que esta casa, que completa 75 anos, possa completar séculos e séculos, estimulando a beleza moral em todos nós, encarnados e desencarnados, estimulando para que a gente cresça, fazendo ao outro o que desejamos para nós mesmos. Muito obrigado, muita paz, que Deus nos abençoe.